E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula, hoje sobre reforma protestante, então, certo? Vamos entender aí o contexto histórico europeu. É um período marcado aí pelo Renascimento, um período marcado pelo antropocentrismo, né? O ser humano agora está no centro. É um período marcado pela colonização da América, pelo absolutismo, pela centralização do poder nas mãos do monarca também. Então é um período bem efervescente aí, marcado pela ciência se desenvolvendo aí, com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Em termos artísticos, é um período marcado aí pelas obras do Michelangelo, do Leonardo da Vinci também, Rafael de Sanzio, né? Então é um período bem interessante, né? Eu coloquei aqui também uma invenção de um cara chamado Johannes Gutenberg. Ele inventou uma prensa móvel que fazia cópias, então, de obras literárias, ou jornais, ou revistas também, de uma forma muito mais rápida, né? Como é que isso era feito lá na Idade Média? Lá na Idade Média, por exemplo, se a gente tinha um livro lá de algum filósofo grego, né, e a gente queria ter mais cópias desse livro, os monges copistas, lá no período medieval, faziam uma cópia de livros inteiros, à mão. Né? Então não tinha um equipamento, não tinha algo que possibilitasse isso. Então era mais lento, né, para se ter cópias de livros, e agora com a prensa móvel de Gutenberg, isso possibilitou as pessoas terem mais cópias de livros, e também o conhecimento acabou se espalhando, né, por várias regiões da Europa. Então houve um avanço a partir da invenção da prensa móvel de Gutenberg. O conhecimento não estava mais somente nas mãos do clero. Agora, o conhecimento se espalhou para mais pessoas. E isso fez com que a crítica em relação à Igreja Católica começasse a se espalhar também. Né? Vamos aqui, então, relembrando então sobre o período renascentista, que é o período marcado aí pela Idade Moderna, as grandes navegações, a colonização da América, a Reforma Protestante, certo? O Martinho Lutero, então, era um religioso, né, que criticou, então, as práticas da Igreja Católica, como, por exemplo, a venda de indulgências, né, que era um documento que as pessoas compravam para ter a salvação da sua alma. Então, esse tipo de comércio era mal visto pelo Lutero, né? Isto, ele dizia que não era aquilo que estava de acordo com a Bíblia, né? Com os ensinamentos de Jesus Cristo, por exemplo, também, né? Então, esse comércio aí não era muito bem visto, né? Era para ele algo ilegal, vamos dizer assim, né? Então, a venda de indulgências, a venda desse documento que dava a salvação da alma aí para as pessoas, né? E com isso a igreja conseguia recursos aí para construção de igrejas, por exemplo. Tá? Então, esta era uma das críticas que Lutero fazia. Também a venda de relíquias. Então, durante o período das cruzadas medievais, ali, a Igreja Católica conseguiu, por exemplo, algumas relíquias, como o Santo Sudário, por exemplo, ou diziam lá que tinha um espinho da coroa de Cristo, pedaços da madeira que Cristo foi, da cruz lá que Cristo foi crucificado, algo nesse sentido, assim, eram chamados de relíquias. Então, ossada de santos também, se as pessoas quisessem ter acesso ali, como uma espécie de uma bênção, né? Façam aí uma fila para chegar próximo às ossadas de algum santo aí, por exemplo. Né? Então, tudo isso era fonte de recursos para a igreja. E Lutero, então, criticava isso, né? Não estava de acordo com esse tipo de comportamento, e ele, então, organizou aí as chamadas 95 teses, que colocou isso na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e isso, então, fez com que o Lutero rompesse, né, com a igreja católica,
ele foi excomungado, então, da igreja, e, a partir disso, então, criou, então, a sua própria igreja, né? Depois também nós tivemos aí outros reformadores, como, por exemplo, João Calvino, que trabalhou muito em função de uma ideia chamada predestinação. Então, João Calvino dizia que as pessoas já estavam predestinadas à salvação. Então, Deus já havia predestinado as pessoas que estariam nesta condição aí de salvação. Né? Então, não, por exemplo, as obras que as pessoas faziam, né, uma boa obra, né, em relação às pessoas mais necessitadas, por exemplo, não era a condição que daria a essa pessoa a salvação, e sim, a pessoa já estava ou não predestinada à salvação. Quem determinou a salvação das pessoas é Deus, né? Segundo, então, o João Calvino. E o João Calvino também era um cara que dizia que era um cara muito ligado à ideia de prosperidade, né? Do comércio. Os integrantes da igreja calvinista poderiam, então, ter liberdade de comércio, a cobrança de juros, de ter um lucro em relação ao comércio. O trabalho para ele era uma fonte de prosperidade, né, uma dádiva de Deus, e Deus, então, possibilitou as pessoas, então, através do seu talento, né, criar um trabalho, e a partir disso aí conseguir uma fonte de riqueza. Isso tudo era próprio, né, para as pessoas conseguirem aí a sua prosperidade, né? Então, inclusive tem um autor aí da sociologia que a gente trabalha, que é o Max Weber, né? O Max Weber, ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Dizendo que as religiões protestantes que começaram a se desenvolver, elas ajudaram a desenvolver o sistema capitalista, justamente porque o tipo de comportamento das pessoas ligadas ao protestantismo eram a favor do trabalho, da questão de guardar dinheiro, né? O espírito de poupança, da prosperidade através do trabalho. Então, com isso, o sistema capitalista também, a partir disso, se desenvolveu, né? Porque a Igreja Católica, ela proibia, por exemplo, a usura, né? Que é o lucro exagerado ali, né? Que se tinha nas relações comerciais. E as religiões protestantes, não, elas não proibiam a usura. Então, o que aconteceu? Muitos comerciantes que eram católicos começaram a se tornar luterano ou calvinista também, porque, segundo a visão, né, do João Calvino, havia essa possibilidade, então, do comércio livre, do comércio ter a usura, né? Então, muitas pessoas se tornaram protestantes, muitos comerciantes se tornaram protestantes com esse interesse aí comercial também, né? Nós também tivemos aí, em termos de reforma protestante, um cara chamado Henrique VIII. Então, na Inglaterra, o Henrique VIII, ele rompeu com o Papa, né? A ideia do Henrique VIII, então, ele criou na Inglaterra a igreja anglicana. Então, diferente do Lutero e do Calvino, que tinham divergências religiosas, vamos dizer assim, em termos da doutrina, né, da Igreja Católica, eles tinham essas divergências. O Henrique VIII, a sua motivação para romper com o Papa, com a Igreja Católica, e criar a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, foi a motivação política, econômica, né? Então, havia lá a ideia do seu casamento com a Catarina de Aragão, que o Papa não quis que eles se separassem, né? O Henrique VIII queria se separar dela, e o Papa não aceitou isso, e o Henrique VIII, então, utilizou esse argumento aí já também para romper
com o Papa, certo? Então, algumas terras da igreja, o Henrique VIII confiscou, e com isso ele conseguiu, então, ter recursos para a sua política ali, o seu governo, né? O Estado inglês, então ele conseguiu recursos a partir disso. Então, o Henrique VIII, ele não teve essa divergência em termos da doutrina, e sim tinha questões ligadas aí à política e à economia que fez com que ele rompesse, então, com a Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica, ela não ficou esperando, né, passivamente essas coisas acontecerem. Né? Lembrando que no período medieval a igreja era muito forte, a Igreja Católica era predominante nesse período, e agora, então, com a chegada da Idade Moderna, ocorreram esses movimentos aí de reforma, e a igreja reagiu. Então a gente chama isso de contra-reforma. E a partir da contra-reforma, a igreja, então, se organizou para realizar alguns movimentos aí para barrar o avanço dessas religiões protestantes. Então ela começou a organizar aí o Tribunal da Inquisição, que já havia no período medieval, e agora então houve o reforço do Tribunal da Inquisição, né? Então aquelas pessoas que não seguiam a doutrina da Igreja Católica eram julgadas e punidas, muitas delas até foram condenadas à morte por não seguir a doutrina então da igreja. Então o Tribunal da Inquisição aí foi reforçado nesse período. Também a formação aí de uma ordem religiosa, a Companhia de Jesus. Por que isso? Para fazer com que o catolicismo se espalhasse por outras regiões, né? Então tivesse influência. Então, por exemplo, aqui no Brasil, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, a chegada dos espanhóis no restante da América Latina, durante o período colonial, estava sempre presente alguém ligado à Igreja Católica, e ligado à ordem da Companhia de Jesus, né, que eram os jesuítas, então, para fazer com que ocorresse a catequização aí dos povos nativos, justamente para ampliar a influência da Igreja Católica nessas regiões, então, certo? Então, ao invés de essas pessoas serem influenciadas pelos protestantes, com os jesuítas, então, e as missões jesuíticas, os nativos, então, seriam influenciados pelo catolicismo, né? Também eu coloquei aqui, então, que a igreja criou o chamado Index Librorium Prohibitorium, que é o índice de livros proibidos, onde as pessoas não poderiam ter acesso a determinados livros, porque o conteúdo do livro estava contrário às doutrinas da igreja. Então, aquilo que a igreja pregava, né, tinha que ser divulgado. Aquilo que a igreja era contra seria retido. Então, é uma espécie de uma censura em relação a algumas obras literárias. Então, a Igreja Católica criou esse índice de livros proibidos, né? Então, inclusive, tem até um filme chamado O Nome da Rosa, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre algumas... dentro de um mosteiro medieval lá, existe uma biblioteca, né? E algumas pessoas estão tendo acesso a determinados livros proibidos, e ocorre algumas situações ali sobre isso, né? E o filme, então, gira em torno desta situação aí dos livros proibidos e dos mosteiros, certo? Então, a ideia de hoje aí seria a gente abordar sobre a Reforma Protestante. Quero deixar aqui meu abraço para vocês e até o próximo vídeo aí, certo? Até mais!